Você já parou para pensar no verdadeiro significado da frase "Ele morreu por mim e por isso tenho vida"? Talvez você já tenha ouvido falar de Jesus várias vezes. Talvez tenha crescido dentro da igreja. Talvez tenha visto uma cruz, ouvido músicas sobre a cruz, participado de cultos e celebrações. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Olá, o meu nome é Ana Paula Cabral. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal e o intuito do canal é propagar o Evangelho, alcançar pessoas para o reino dos céus e de alguma forma ajudar essas pessoas a entender que existe um propósito para a sua vida. Eu quero te pedir, curta esse vídeo, compartilha ele com pessoas que você entende que precisam ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. E a pergunta é: o que a morte de Jesus tem a ver com a minha vida hoje? Porque Jesus não morreu simplesmente para que tivéssemos uma religião. Ele morreu para que tivéssemos vida. Vida que começa aqui e continua na eternidade. Em João 3,16, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, a cruz nasceu do amor. Deus olhou para uma humanidade perdida, separada dele pelo pecado, e decidiu fazer aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus veio ao nosso encontro. Eu tinha uma dívida que não podia pagar. A Bíblia é muito clara sobre a condição humana. Em Romanos 3:23, a palavra diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Isso significa que a mensagem do Evangelho não é somente para quem está muito perdido. A mensagem é para todos nós. Não importa o quanto alguém seja uma boa pessoa, não importa quantas obras boas tenha realizado, não importa quantas vezes tenha frequentado uma igreja, o pecado criou uma separação entre o homem e Deus. E nós não conseguiríamos resolver isso sozinhos. Imagina uma dívida tão grande que você jamais conseguiria pagar. Então alguém chega e diz: eu vou pagar no seu lugar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Isaías 53:5 declara: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe a profundidade disso. Ele foi ferido por nós. Ele levou aquilo que era nosso. A cruz não foi um acidente. A cruz foi um cumprimento do plano de Deus para a nossa redenção. Jesus não estava simplesmente sofrendo uma injustiça. Ele estava carregando sobre si o peso do pecado, do nosso pecado. Ele tomou o meu lugar. Talvez uma das maiores verdades do Evangelho seja essa: Jesus tomou o nosso lugar. Nós merecíamos a consequência do pecado, mas Jesus se entregou voluntariamente. Olha o que diz em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus era inocente. Ele não tinha pecado. Mesmo assim, foi preso, foi humilhado, foi rejeitado, foi açoitado e ele foi crucificado. Enquanto estava na cruz, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu, porque havia uma missão. Haviam vidas que seriam alcançadas. Haviam pessoas que seriam reconciliadas com Deus. Havia você, havia eu. A cruz nos mostra algo poderoso. O amor de Deus não ficou somente em palavras. Deus demonstrou seu amor através de uma entrega. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu enquanto ainda éramos pecadores. E isso é graça.
A cruz não foi o fim. Mas existe algo ainda mais poderoso. Se Jesus tivesse apenas morrido, a nossa mensagem terminaria na cruz. Mas ele ressuscitou. E é por isso que podemos dizer: ele morreu por mim, por isso tenho vida. A morte não conseguiu segurá-lo. A pedra foi removida. O túmulo ficou vazio. Jesus ressuscitou. Aleluia! Em João 11:25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso muda tudo, porque o cristianismo não está fundamentado em um Cristo morto. Nós servimos a um Jesus vivo. Aquele que foi crucificado está vivo. Aquele que foi rejeitado reina. Aquele que carregou uma coroa de espinhos é o Rei dos Reis. Aquele que teve as mãos pregadas na cruz, hoje tem todo o poder e toda a autoridade. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida e pensando: mas eu já errei demais. Você não entende, eu me afastei demais. Para minha vida não tem mais jeito, acabou. Deus não pode me querer depois de tudo que eu fiz. Querido, querida, eu quero dizer algo para você. A cruz de Cristo é justamente a prova de que Deus oferece graça ao pecador. Jesus não veio chamar pessoas que achavam que não precisavam de Deus. Ele veio buscar os perdidos. Ele morreu, mas eu preciso receber essa vida. Existe uma verdade muito importante. Jesus morreu por todos, mas precisamos responder ao Evangelho. Não basta apenas conhecer a história de Jesus. É necessário crer, é necessário se arrepender, é necessário entregar a vida a Ele. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Queridos, arrependimento não significa apenas sentir culpa. Arrependimento significa mudar de direção. É reconhecer: eu não quero mais viver longe de Deus, eu quero viver para Cristo. Em João 14:6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é uma questão de religião, é um relacionamento com Deus. É reconciliação. É abandonar uma vida governada pelo pecado e começar uma nova vida em Cristo Jesus. E talvez você esteja pensando: mas eu não consigo mudar sozinho. E essa é justamente a questão. Você não precisa se salvar sozinho. A salvação é pela graça. Efésios 2:8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Viu só? É graça, é presente. Jesus fez aquilo que você não poderia fazer. Quando Cristo entra, a vida muda. Quando uma pessoa encontra verdadeiramente Jesus, alguma coisa muda. Isso não significa que ela nunca mais encontrará dificuldades. Não significa que nunca mais irá chorar. Não significa que nunca mais enfrentará lutas. Mas significa que ela nunca mais estará sozinha. 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Cristo começa a transformar os pensamentos, transforma prioridades, transforma relacionamentos, transforma o coração. Ele transforma a maneira como enxergamos a vida. Aquilo que antes parecia ser suficiente, agora já não satisfaz. Porque quando encontramos Cristo, descobrimos que fomos criados para algo muito maior. Fomos criados para Deus. Um convite para você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo hoje e ninguém saiba exatamente o que você está vivendo. Talvez você esteja cansado, ferido, com medo, carregando culpa. Talvez tenha se afastado de Deus. Talvez você nunca tenha entregado verdadeiramente a sua vida a Jesus. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Jesus conhece você.
Ele conhece a sua história, conhece suas dores, ele conhece os seus erros, ele conhece aquilo que ninguém mais conhece. E ainda assim, ele estendeu os braços na cruz, porque o amor de Cristo é maior do que o seu passado. Eu quero só abrir um parênteses aqui e pedir desculpa porque eu não estava olhando aqui para a câmera. Eu estava o tempo inteiro olhando para cá, porque eu estou acostumada a gravar vídeos curtos na vertical. Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para o canal e por isso cometi esse pequeno erro. Me perdoe. Voltando aqui para a palavra. Olha o que a palavra diz em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje pode ser um novo começo, não porque você é forte, mas porque Ele é poderoso para transformar vidas, não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. Não porque você conseguiu chegar até Deus, mas porque Deus veio até você através de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, faça isso de coração. Não é uma fórmula, é uma decisão sincera diante de Deus. Eu quero nesse momento orar por você. Se você sentiu o Espírito Santo tocar no seu espírito, no seu coração, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que sou pecador e que não posso salvar a mim mesmo. Obrigado porque Tu morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste para me dar vida. Hoje eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Ti. Perdoa-me, transforma o meu coração e ensina-me a viver segundo a Tua vontade. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. A partir de hoje, quero caminhar contigo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você fez essa oração com sinceridade, comece a buscar a Deus, leia a Bíblia, ore. A palavra de Deus te dá todo o direcionamento que você precisa para a sua vida, toda a instrução. O Senhor Jesus, Ele caminha conosco a partir do momento que nós nos aprofundamos, a partir do momento que nós desejamos conhecer mais dele. E o conhecimento vem através de ler a palavra do Senhor. Procure uma igreja próximo de você que seja séria e que pregue a palavra de Deus. Caminhe com outros cristãos e lembre-se, você não está começando apenas uma religião, você está começando uma caminhada com Cristo. Porque a nossa esperança não está naquilo que fazemos, está naquilo que Ele fez por nós. Ele morreu por mim, morreu por você, Ele levou o nosso pecado, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, hoje eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho perdão, eu tenho um novo começo. E acima de tudo, eu tenho Jesus. A cruz me lembra o preço que foi pago. O túmulo vazio me lembra que a morte foi vencida. E a vida que Cristo me deu me lembra todos os dias. Ele morreu por mim. Por isso eu tenho vida. Se você foi edificado por esse vídeo, se o Espírito Santo tocou ao seu coração e te fez enxergar mais dentro de você e entender, te fez entender e perceber que existe algo muito maior para você, coloque nos comentários, curta esse vídeo e compartilha para que o Evangelho verdadeiro de Cristo possa ser expandida por todos os lugares da terra. Eu te agradeço muito por ter permanecido até aqui e a minha oração é que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família para a honra e glória do nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.